Olá, Armis, como estão? Recentemente, a mídia coreana fez uma análise e lançou uma matéria trazendo a razão pela qual histórias de idols superando dificuldades para terem sucesso estão desaparecendo do K-pop e citou o BTS como o maior exemplo. O BTS é agora o maior símbolo do K-pop. No entanto, o grupo passou por altos e baixos, desde ser um grupo de hip hop em uma pequena empresa até alcançar sua posição atual. Para a maioria dos ARMYs, é quase impossível conseguir assistir aos programas de variedades antigos do BTS sem chorar, pelo fato de mostrarem seus esforços durante os dias de estreia e contar a história de como o BTS superou as dificuldades ao longo dos tempos até chegarem onde estão. Na verdade, BTS e Big Hit vinham sofrendo problemas financeiros até lançarem o terceiro mini-álbum The Most Beautiful Moment in Life Parte 1, ponto de partida para uma reviravolta impressionante na carreira dos membros e, é claro, na situação financeira da agência, que estava perto de um colapso na época. No entanto, é difícil encontrar tais narrativas no processo de estreia de grupos de idols no K-pop após a terceira geração, que inclui o BTS. Claro que essa situação ainda existe em grupos de idols de agências de pequeno e médio porte, mas atualmente há uma tendência notável de reduzir as histórias de dificuldades entre os artistas de grandes agências, que provavelmente recebem grande atenção antes mesmo de sua estreia e alcançam bons resultados logo após serem apresentados. Para o público, os grupos mais recentes, Rise da SM e TWS da Pledis, empresa subsidiária da HYBE, são bons exemplos dessa situação. Um aspecto que a mídia colocou para a diminuição das histórias de dificuldades dos membros foi o possível surgimento de Chainbones no K-pop, já que rumores de que a neta de uma família muito rica do país esteja participando de um grupo que estreará na agência The Black Labels. O termo Chainbones refere-se a famílias extremamente ricas que controlam as empresas que estão entre os maiores empregadores do setor privado do país. Dessa forma, de acordo com a mídia, a tendência de os ricos ficarem mais ricos surgirá gradativamente entre os grupos novatos de K-pop, tornando extremamente rara a possibilidade de um idol de origem pobre se tornar famoso. Ou seja, não é que as indústrias estejam resistentes em expor as dificuldades dos artistas, mas sim que essas dificuldades estejam realmente desaparecendo pelo nível de poder aquisitivo dos novos trainees. Em relação a esta questão, o crítico cultural In Hae-yeon disse: houve um tempo em que até os idols de pequenas empresas conseguiam alcançar grande sucesso depois de subirem para trás nas paradas com boas músicas e performances. No entanto, este fenômeno diminuiu significativamente nos últimos anos, acrescentando: grupos como CB1 e Rise venderam milhões de álbuns assim que estrearam. É porque as grandes agências começaram a fazer marketing viral desde os dias anteriores à estreia do grupo. Junto com a mania do K-pop, o status dos artistas mudou muito e o governo também começou a promover o K-pop em eventos culturais e palcos diplomáticos. Como tal, muitos estão agora considerando a onda coreana centrada no K-pop como uma indústria central da Coreia. Junto com o crescente status dos idols do K-pop nacional e globalmente, isso mostra o porquê até mesmo os chainballs estão entrando na cena do K-pop e muitos idols já são estrelas conhecidas antes mesmo de estrearem. Essa popularidade é qualificada por seguidores e curtidas nas redes sociais. Olhando para o BTS, Blackpink e New Jeans, é fácil perceber que esses números afetam diretamente a popularidade dos idols. Essa também é a razão pela qual as marcas de luxo agora nomeiam estrelas de K-pop como embaixadores muito rapidamente. O crítico Im enfatizou: histórias de superação de dificuldades não agradam àqueles que ostentam grandes números nas mídias sociais e têm enorme popularidade desde os primeiros dias de sua estreia. Na verdade, trainees com experiências diversas e uma relevância em termos econômicos já são selecionados durante a audição, seja ela privada ou em programas públicos, meio esse que vem sendo priorizado pelas agências ultimamente. Sendo assim, como esse processo agora é compartilhado entre os fãs, não há necessidade de mostrar narrativas de dificuldades ou competição entre grupos estreantes. A matéria enfatiza também que esta tendência do K-pop, na verdade, reflete o fenômeno social.
Semelhante às crianças de famílias ricas que têm maiores chances de sucesso na sociedade, pois estudaram em bons ambientes e escolas de prestígio desde idade muito jovem, os idols prodígios agora recebem apoio abrangente, como aulas de dança, canto e línguas, para se tornarem talentos no K-pop. Além disso, o crítico Ino também mencionou o conteúdo e a mídia curta como uma das razões pelas quais as histórias de superação de dificuldades desapareceram no K-pop. Ele disse: nesta época, não há tempo para os espectadores acompanharem o processo dos idols superando as dificuldades e crescendo. Muitos só querem ver o talento dos idols imediatamente. Agora, com mais dinheiro investido na qualidade do conteúdo, surge naturalmente um conteúdo diferente. Realmente, a indústria do K-pop se modernizou e muito do que era passado para o público foi se perdendo ao longo dos tempos. Atualmente, o público não está mais interessado em saber de que forma os artistas conquistaram seus espaços, mas sim acompanhá-los imediatamente no cenário musical. E isso, querendo ou não, foi o grande diferencial para o BTS, que fez tudo de maneira distinta e clara, levando os fãs a participarem de suas vidas como parte de uma família. Inserir os fãs em todo o processo, desde onde saíram, quem eram, o que faziam, como começaram, até se tornarem os maiores do universo K-pop, fez do BTS o único e mais genuíno grupo de K-pop de todos os tempos. Uma prova disso tudo é que podemos testemunhar até hoje um dos momentos mais emocionantes do BTS no início de sua estreia. Há 11 anos atrás, o BTS recebeu uma mensagem valiosa e eles a seguem até hoje. Conselho esse que receberam de um sem-teto nos Estados Unidos. Como novatos, o BTS recebeu palavras de sabedoria em um momento em que ainda estavam descobrindo quem queriam ser como pessoas e como artistas. Durante as filmagens do reality show American Hustle Live de 2014, o BTS andou pelas ruas de Los Angeles com seus mentores, distribuindo comida para os menos afortunados. Em troca de sua refeição, um morador de rua ofereceu aos membros conselhos que ainda são tão relevantes hoje quanto naquela época. Ao receber o alimento das mãos do BTS, ele disse: permaneça fiel a si mesmo, seja leal ao seu coração. Seja quem você sabe, não seja como algum outro grupo. Seja quem você é, direto da sua alma, direto do que há em você. Porque você é um artista, o que o atraiu pela arte, então seja isso. Seja fiel a isso, isso o atraiu e você será bom em tudo que fizer. Nunca perca quem você é, saiba quem você é, seja fiel ao seu coração. Nos 11 anos em que o BTS é BTS, os membros têm se esforçado pela sinceridade e honestidade. Eles inspiraram milhões de pessoas e fizeram história na música sem mudar ou esquecer quem realmente são. Essa é a essência do BTS, é quem eles são verdadeiramente. E é justamente por isso que eles são insubstituíveis, porque são genuínos, verdadeiros, honestos e fazem o que eles amam fazer. O maior exemplo é sua popularidade, que independente do serviço militar, continua a impressionar e quebrar recordes dia após dia. E para reforçar ainda mais tudo isso, a mídia sul-coreana fez um levantamento sobre a influência da ausência do BTS na indústria K-pop depois de quase 3 meses desde que todos os membros se alistaram no exército. O Sports Today informou que a estrutura da comunidade de fãs do K-pop gira em torno dos fãs do BTS e não pode se expandir devido ao tamanho esmagador do fandom. O relatório enfatiza ainda que, devido às tensões em certos mercados asiáticos, particularmente na China, as preocupações sobre o desenvolvimento da indústria K-pop estão aumentando e, consequentemente, com o BTS encerrando temporariamente as atividades, uma parte dos ARMYs perderá o interesse, criando uma crise no K-pop. De acordo com o relatório financeiro da HYBE, o lucro líquido no terceiro trimestre de 2023 aumentou 5,9% em comparação com o mesmo período de 2022, atingindo 98,6 milhões de wons, apesar da inatividade do BTS. E esse crescimento é atribuído principalmente a projetos solo dos membros, como a turnê mundial de Day do Yoongi, que gerou uma receita notável de 57,2 milhões de dólares, tornando-se a turnê solo de maior bilheteria da história coreana. Também dependeu das vendas de álbuns solo dos outros membros, como Face do Jimin, Layover de V e Golden do Jungkook. Cho Chun-yeon, presidente da Associação de Direitos Autorais da Música da Coreia, acredita que a influência do K-pop no mundo não só beneficia a indústria musical, mas também melhora a imagem da Coreia. Portanto, a ausência prolongada do BTS levanta preocupações entre os funcionários da indústria musical de que o fascínio do K-pop diminuirá, entrando em um período de declínio.
No geral, o escopo do K-pop ainda está expandindo, mas sem o brilho e o impacto de antes. A indústria espera ansiosamente que o BTS retorne após cumprir o serviço militar e retomem as atividades do grupo em junho de 2025. Jin é escolhido para a dispensa militar mais esperada de 2024. Os fãs e o público estão todos esperando pelas atividades do Jin após sua dispensa militar em menos de 100 dias. Jin obviamente ficou em primeiro lugar na pesquisa sobre celebridades coreanas que terão dispensas militares felizes em 2024. Na pesquisa, o Jin ficou em primeiro lugar com 37,2% do total de votos. Recentemente, a conta oficial da MTV inglesa chamou a atenção com sua postagem no Instagram dizendo: "Espera-se que Jin lance seu primeiro álbum solo em 2024. Eles postaram um vídeo editado com clipes do discurso do Jin na Casa Branca e da entrevista na MTV. A conta oficial também comentou: "Estamos todos prontos para a era de Jin", expressando seu extraordinário carinho por ele e a expectativa por seu retorno. Na conta oficial da BBC Rádio 1, Jin foi o único artista asiático masculino a aparecer na lista de artistas cujas performances ao vivo serão imperdíveis em 2024, certificando a sua influência global e aumentando as expectativas para seus trabalhos pós-militar. Armes, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e por gentileza nos apoie com seu like e comentário. Se não é inscrito, inscreva-se e nos ajude a crescer mais e mais. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.